Hoje nós vamos ver os processos de transmissão do calor. Como é que o calor se transmite? Lembrando que calor é a transferência de energia de um corpo para o outro quando existe diferença de temperatura. Nós temos três processos básicos: a condução, que ocorre mais nos sólidos, a convecção, que ocorre nos fluidos, nos líquidos e nos gases, e a irradiação, que ocorre sempre que o material for aquecido e emitir algum tipo de energia radiante. Transmissão de calor por condução, ela ocorre sempre molécula a molécula, sempre a passagem de energia que se faz da região de maior temperatura para de menor temperatura, ou seja, as partículas que estiverem vibrando com temperatura maior têm mais energia e as partículas que estiverem vibrando com temperatura menor têm menor energia. Essas partículas elas transmitem energia para as partículas vizinhas e assim sucessivamente até que todas tenham a mesma energia de vibração. Esse processo ele exige a presença de um meio material, tá? Então eu preciso de um meio material. Nele não pode ocorrer no vácuo, tá? A condução ela precisa do meio material. A convecção constitui então os movimentos das massas dos fluidos, trocando sempre de posição. O fluido menos denso sobe, o mais denso desce. A gente afirma que a convecção ocorre somente em líquidos e gases. Não pode ocorrer nos sólidos e nem no vácuo, tá? Então a condição é que a convecção ela não pode ocorrer nem nos sólidos e nem no vácuo. A convecção ela pode ser natural, né, quando tem diferença de densidade, ou forçada, quando é, por exemplo, com bombas e ventiladores. Observamos na convecção que não há passagem de energia de um corpo para o outro, mas apenas estes é que mudam de posição. Diferente do sólido, onde a passagem de energia é molécula a molécula, na convecção não existe a transferência de energia de uma massa para outra, e sim uma se movimenta em relação à outra. Então, um exemplo aqui, por exemplo, a água está sendo aquecida nessa parte inferior. Ela aquecida, ela fica menos densa e sobe. Ela subindo, ela se resfria, fica mais densa e desce. Aquece, fica menos densa e sobe. Se resfria, fica mais densa e desce. Como é que funciona o ar-condicionado, então? O ar-condicionado, né, ele deve ficar sempre no alto da parede, porque o ar quente sobe, vai até o condicionador de ar, e ele vai ser resfriado e desce naturalmente. O aquecedor elétrico, como é que ele funciona? O aquecedor elétrico ele deve ficar na parte de baixo, porque o ar frio entra por ele, é aquecido e sobe naturalmente. O que acontece com as brisas marítimas? Como é que elas funcionam? No dia de sol, a areia tem um calor específico muito menor do que o da água, então a água sempre está mais fria, né, do que a areia. Então o ar frio que vem, o ar quente que está na areia sobe e empurra o ar frio que estava sobre a água, gerando aquela brisa marítima, né? E eu tenho também a chamada brisa continental, que é à noite ou de madrugada, né? Que é quando se a areia se aquece mais rápido, ela se esfria mais rápido. Então, ela está mais fria, o ar frio está aqui, o ar quente está sobre a água agora, então o ar quente sobe e empurra esse ar frio que está sobre a areia. Então, venta do continente para a água. O que acontece na geladeira doméstica? O congelador fica na parte sempre superior, porque o ar quente sobe, troca calor com o congelador, se resfria e desce. Isso é chamado de transferência de calor por convecção, porque são massas de ar que estão se movimentando, né? Essas massas de ar em movimento, a gente sabe que é a convecção. Transmissão de calor por irradiação ou por ondas eletromagnéticas. Essas não precisam de um meio para se propagar, tá? Ela se propaga apenas no espaço que os separa. Essa transmissão de calor é feita por ondas eletromagnéticas e a radiação não exige a presença do meio material, tá? Então ela ocorre no vácuo e também ocorre nos meios materiais, mas ela não exige, não é obrigatório ter esse meio material. Mas
também tem um detalhe, não são todos os meios materiais que permitem a propagação das ondas de calor através deles, tá? Então, não é todo meio que vai existir esse processo de transmissão de calor por irradiação. Como exemplo, podemos pensar no Sol. A energia radiante do Sol chega até a Terra por meio da irradiação. Não existe nada entre o Sol e a Terra, não tem nenhuma partícula, é o vácuo. E essas ondas eletromagnéticas conseguem chegar na Terra. Lembre-se que a temperatura do Sol é maior que a da Terra, portanto, quem está fornecendo calor é o Sol, está fornecendo calor para a Terra. Nós vamos classificar alguns meios, né? Os meios diatérmicos. Eles são meios que permitem a propagação das ondas de calor e através deles. Que meios são esses? Meios transparentes, tá? E, por exemplo, o ar atmosférico é um meio diatérmico, permite a passagem de calor através dele. O atérmico, meios que não permitem, tá? Não permitem, né, a propagação do calor através deles, né? Um exemplo de um meio atérmico, por exemplo, né, meios opacos, como uma vidraça opaca, ela não permite a passagem de calor através dele. A garrafa térmica, como é que funciona, só para concluir o nosso estudo, né? Para a garrafa térmica, ela tem vários dispositivos, né, para evitar a transferência de calor. Ela evita a transferência de calor pelos 3 processos. Quando eu abro a tampa, eu forço, né, a convecção aqui dentro. Portanto, para evitar a convecção, eu uso a tampa, tá? Deve-se manter a garrafa sempre muito bem fechada. Para evitar a condução, a gente é feito vácuo entre as paredes, entre essa parede laminada aqui, essa parede de vidro, e a parede externa é feito um vácuo, para evitar a transferência de calor por condução. E a transferência de calor por radiação é evitada através das paredes espelhadas que fazem com que o calor retorne para o líquido. É bom observar que a garrafa térmica ela não é perfeita. Depois de um determinado tempo, a gente sabe que o café começa a esfriar porque sempre há perdas de calor. Estufa. O que é uma estufa? É uma estrutura que tem como objetivo absorver o calor proveniente do sol. Como é que ela faz isso? Ela é construída de meios materiais transparentes que permitem a passagem da luz solar. Porém, como ela permite a passagem da luz solar, né, ela vai armazenar esse calor na forma de convecção. E porque lá dentro da estufa tem ar. Então a radiação entra, aquece esse ar quente sobe, o ar mais frio desce até que todo o ambiente esteja mais aquecido. Assim que funciona a estufa. Então a luz do sol brilha, entra na estufa, né? Aquece o ar, a camada aquecida de ar sobe e começa a aquecer, e não consegue sair. Então, por isso a gente chama de efeito estufa quando está nublado, por exemplo, na Terra está nublado, a radiação solar entra, aquece o ar, mas esse ar quente não consegue sair. Bom, gente, era isso na nossa aula de hoje.